Glória a Deus, é muito bom vermos o poder de Deus, né, irmãos? Agindo, operando nas nossas vidas e também trazendo coisas abençoadoras para a vida dos nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor na vida do jovem e que o Senhor abra muitas portas na vida dos jovens dessa casa, na vida dos filhos dessa casa, amém? Que você possa agora abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Para quem não me conhece, porventura está visitando a igreja, eu costumo pregar descalço, mas não se atenha para os meus pés, se atenha para a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Amém? Conseguiu? Conseguiu. Deus abençoe. Marcos 5, a partir do verso 24, diz assim a palavra do Senhor. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Obrigada, minha irmã. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestidura, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, muito obrigado por ter chegado aqui na tua casa, Senhor. Faz aquilo que apraz sobre as nossas vidas. Nós somos a tua igreja, Senhor, e queremos receber a porção que tu tens para as nossas vidas. Que o nosso coração esteja totalmente, Senhor, pronto, como terra fértil, Senhor, para que quando a tua palavra, a tua semente que já foi lida, Senhor, for explanada sobre as nossas vidas, venha frutificar, Senhor, a 100 por 1. É o que te pedimos, Senhor, na noite desse dia, em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar, irmãos. Esse texto é um texto muito lindo, como todos os textos da palavra do Senhor. Pela manhã o Senhor falou conosco e já nos ensinou algumas coisas maravilhosas da sua palavra. E agora na parte da noite, Ele quer completar a porção que Ele tem para nós, irmãos. E quando nós lemos esse texto de Marcos capítulo 5, nós vemos que Jesus já havia feito algumas coisas por algumas pessoas. Assim como Jesus já fez muitas coisas por cada um de nós, amém? Quantas coisas lindas o Senhor já realizou na minha vida, na sua vida, na minha família, na sua família. Por pessoas que você intercedeu, que você orou, e hoje você pode ver pessoas alegres, felizes, né? Pessoas que estão glorificando o nome do Senhor, porque viram o poder de Deus através da sua intercessão, através daquilo que você pediu ao Senhor. Mas hoje, irmãos, Deus tem algo para a minha vida e para a sua vida. Jesus só precisa de consciência, temor,
tremor e verdade para fazer. Esse é o tema para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Jesus só precisa de consciência, temor, tremor e verdade para fazer. Quando nós olhamos o contexto dessa história aqui, da vida dessa mulher, nós vemos que Jesus já havia liberto um homem possesso de espírito imundo. Quando nós olhamos o texto, a Bíblia diz que esse homem era preso por cadeias, por grilhões, porque ele era ali possesso de legião, era mais de um demônio sobre a vida daquele homem, era mais de 1000 demônios sobre a vida daquele homem. E diz a palavra do Senhor que ninguém segurava aquele homem, ele vivia debaixo ali daquele tacão, daquela enfermidade de espírito demoníaco que o assolava. E diz a palavra do Senhor que aquele homem foi em direção ao Senhor Jesus. E diz a Bíblia que aquele espírito imundo, que era legião, se submeteu ao poder de Deus e aquele homem foi liberto. E diz a palavra do Senhor que grandioso foi o poder de Deus na vida daquele homem, que aquele homem queria largar tudo para seguir Jesus. Mas Jesus olhou para aquele homem e falou: não, você vai em direção às pessoas que te viram como você estava e vai falar do meu amor para essas pessoas. E diz a palavra de Deus que aquele homem foi para Decápolis, que eram cidades ali ao redor daquele território, e começou a falar de Jesus, a respeito daquilo que Jesus havia feito sobre a vida dele. Porque aquele homem vivia no cemitério, aquele homem vivia ali procurando sepulcros para poder estar ali isolado, porque assim o inimigo fazia sobre a vida dele. E diz a palavra do Senhor que aquele homem, quando chegou para aquelas pessoas, ele liberou a palavra e diz a Bíblia, isso está em Marcos 5, depois você pode ler o contexto todo em casa, que aquelas pessoas se admiraram. E aí, irmãos, vai algo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Isso é parte da vida do ser humano. Na nossa necessidade, todos nós precisamos de ajuda, sim ou não? Todos nós precisamos de ajuda em tempo de necessidade. Só que Deus tem algo para a minha vida e para a sua vida. Jesus, ele precisa de consciência, temor e tremor e verdade para fazer, mas a consciência de quem somos na multidão. Porque quando nós olhamos o texto, irmãos, que Jesus já havia feito coisas grandiosas naquele texto de Marcos capítulo 5, aquelas pessoas que ouviram falar do que Deus havia feito na vida daquele homem possesso e tinha visto com os próprios olhos que ele era oprimido, essas pessoas só ouviram e se admiraram. E aí é uma lição para a minha vida e para a tua. Consciência de quem somos na multidão. Somos só ouvintes e admiradores daquilo que Jesus faz na vida do outro e na tua vida. Jesus quer fazer muito mais na minha vida e na sua. Não podemos ser só admiradores e ouvintes da palavra e ouvintes de milagre. Jesus quer fazer milagre na minha vida e na tua. Precisamos ser muito mais, irmãos, do que só ouvintes, do que só admiradores, porque o Senhor quer realizar na minha vida e na sua vida. Aquelas pessoas ouviram aquele endemoniado e viram ele ser liberto daquela possessão. Mas eram só ouvintes e admiradores. Jesus quer nos trazer a consciência de quem somos diante da multidão. Você tem sido só ouvinte e admirador do Evangelho? Jesus te chama hoje para um posicionamento diante dele. Diz a palavra do Senhor também. Nesse caminho, dessa trajetória até chegar à vida dessa mulher, teve alguém ali também de posição que precisou do socorro de Jesus, que foi um homem que era de posição social religiosa, era um dos principais na sinagoga, que era Jairo. A família dele estava enferma.
A filha dele estava doente. E diz a Bíblia que ele foi até o encontro de Jesus. Ele foi até o encontro de Jesus para poder pedir socorro a Jesus. E diz a palavra do Senhor que ele deixou para trás a família e foi ao encontro de Jesus para pedir ajuda pela família. Eu acho que aquele relógio ali está adiantado demais, né? Que o meu aqui são 7h15. Né? Tá bom, só para mim poder não me ater ali. Existem coisas, irmãos, na nossa vida que fazemos e deixamos em prol da nossa família. É ou não é? Nós, eu e você, amamos a nossa família. Mas Jesus olha para mim e para você. Não podemos ter a consciência de quem somos na multidão de buscarmos Jesus só pelas nossas necessidades da nossa família. Só por aquilo que a nossa família precisa. Porque Jesus tem prazer em atender as minhas necessidades e as suas necessidades. Aquilo que a minha família precisa e a sua família precisa, Jesus tem prazer em atender. Mas nós não podemos só buscar Jesus por conta das necessidades da minha família e da sua família. Ele quer a minha vida e a sua vida muito mais, irmãos, do que só isso. Porque as necessidades, Ele bem sabe aquilo que nós precisamos. É ou não é? Ele sabe que você precisa que teu marido volte para Jesus. Ele sabe que você precisa que teu marido precisa se converter a Jesus. Ele não está desviado não, ele ainda não recebeu, ainda não conheceu. Ele sabe que a tua filha e o teu filho precisa ter um encontro real, muito mais do que só religiosidade, mas precisa ter um encontro real com Jesus e genuíno. Ele sabe que alguém da tua casa está enfermo. Ele sabe, mas Ele está dizendo para mim e para você. Você precisa ter consciência de quem você é na multidão. Não pode ser só ouvinte e admirador. Não pode ser alguém de posição que busca Ele só por conta da necessidade da tua família, como fez Jário. E aí, irmãos, algo aconteceu também. Quando lemos a partir do versículo 24, diz a palavra do Senhor que a multidão comprimia Jesus. A multidão apertava Jesus. Para quê? Para ter a solução dos seus problemas e ser curada. A multidão também apertava Jesus porque precisava de cura. Quando nós vamos no verso de número 24, onde nós começamos a nossa leitura, diz: e foi com ele, seguia-o, uma grande multidão que o apertava, porque Jairo pediu: Jesus, vamos lá na minha casa, eu preciso que o Senhor vá visitar, minha filha está enferma, e eu sei que se o Senhor for lá, a minha filha vai ficar curada. Só que no caminho, muita coisa aconteceu, era muita gente que precisava da ajuda de Jesus, e apertava-o, comprimia-o, porque precisava retirar de Jesus algo da parte dele. E quando nós olhamos, volta um pouquinho aí, Marcos capítulo 3, verso de número 10, confirma, ratifica o que eu estou falando para você. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quanto tinham algum mal, se arrojava, o comprimia sobre ele, para lhe tocarem. As pessoas comprimiam e apertavam Jesus, já era natural, para tirar de Jesus virtude, cura. Ou seja, a multidão estava necessitada de cura. Já era de praxe pessoas apertarem, encostarem, tocarem para tirar a virtude de Jesus. Mas, irmãos, nós precisamos ter consciência de quem somos na multidão. Você, talvez, não é visto pelos homens, mas precisa ser procurado por Jesus. Escute isso. Aquela mulher, ela foi diferente. Ela encarou a multidão. Ela passou por meio da multidão para tocar Jesus de maneira diferente, sem ser vista, sem ser notada, sem querer incomodar o mestre, mas para dizer: eu creio nele, sei quem ele é.
Ela queria tão somente adorá-lo e fazer parte da comunhão com ele novamente, porque como uma mulher do fluxo de sangue, ela estava afastada, separada, sem poder ter comunhão, porque ela era considerada impura, mas ela continuava sabendo quem ele era. E diz a palavra do Senhor que Jesus falou: alguém me tocou. Alguém me tocou diferente. Porque, irmãos, os discípulos questionaram e disseram: Senhor, tem uma multidão à tua volta. Todos querem te tocar e todos são curados. Mas Jesus falou: alguém me tocou. Jesus estava querendo dizer: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. A virtude que aquela mulher tirou de Jesus foi diferente da multidão. Consciência de quem somos diante da multidão. Jesus é aquele que procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, muito mais do que só atender as necessidades que temos em família, muito mais do que atender as necessidades que temos de cura, muito mais do que atender as nossas necessidades financeiras e tantas outras, irmãos. Mas o que Ele quer na minha vida e na tua é que você tenha a certeza de quem Ele era, é e há de ser e há de vir, irmãos. Ele é o eu sou, Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que prometeu uma Canaã celestial para mim e para você, para minha casa e para a tua casa. Já está tudo pronto. É a palavra. Aquela mulher tinha certeza de quem Ele era, ainda que ela estivesse enferma há 12 anos. Porque diz o texto que ela sofria com aquela enfermidade há 12 anos. Mas ela tinha certeza de quem Ele era. Apocalipse 1:8, minha irmã, você pode me ajudar? Nós vamos a alguns textos. Ela tinha certeza da sua cura. Não importava o tempo. Escute isso. Não importa o tempo. Tenha certeza do Deus que você serve. Não importa o tempo, tenha a certeza do Deus que você serve. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu não sou poderoso, eu sou todo-poderoso, aquele que tem todo o poder. Aquele que fez no passado, aquele que vai fazer no futuro e é aquele que faz hoje, irmãos. Temos que ter essa certeza. Essa mulher tinha certeza de quem Ele era. Ela tinha certeza de sua cura, não importava o tempo. Hebreus 11:1. Ela tinha certeza. Ela encarou a multidão. Ela não queria ser vista. Ela só queria tocar. A certeza era tanta, ela se aproximou dele com tanta fé, que ela falou assim: eu não quero nem que ninguém me veja, eu só vou tocar na orla. Irmãos, orla é isso aqui, a bainha. Eu só vou tocar na orla. Eu só vou tocar no vestido. Onde der para eu tocar, eu só vou tocar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela esperava a cura. E a prova das coisas que não se veem. Ela não via, mas ela cria com a alma dela. É Deus dizendo: é essa fé que eu quero que você tenha. Ah, mas que tamanho é? Só precisa do tamanho do grão de mostarda. Eu estou levantando essa mão porque essa semana, e eu já falei isso aqui. Uma criança, eu já preguei isso no meu local de trabalho. Uma criança teve lá uma exposição de feira literária. Falaram sobre a questão da parábola do grão de mostarda. E aquela criança veio: Miss, você falou, porque eles chamam de Miss lá, é professora. É uma escola intercultural. E aí a gente, de vez em quando, tem algumas linguagens em inglês. Então, Miss, deixa eu colocar a semente que você falou aí. Ela pegou o grão de mostarda e colocou. Ela quis a prova na palma da minha mão. E é o tamanho exato. É Deus dizendo para a minha vida e para a sua vida:
eu tenho o controle da sua vida. Creia, você não precisa de muito, você só precisa agir diante da minha presença com fé, como fez essa mulher. Ela tinha certeza da sua cura, não importava o tempo. Ela tinha fé o suficiente para ele realizar. Hebreus 11, versículo 6, minha irmã, por favor. E Mateus, depois 17 e 20. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ela se aproximou e ela creu. Não adianta você vir para a igreja, não adianta você orar, você pedir e você não acreditar. É Ele dizendo para mim, para você, é a minha palavra, eu velo por ela. Mateus 17, 20, e Jesus disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. É Jesus falando, nada é nada, irmãos. É Deus dizendo, de mim sai virtude. E por que somos tímidos? Jesus falou, porque sois tímidos. Ela tinha certeza de que Jesus procurava aqueles que o adoram em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Ele procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando aquela mulher toca, Jesus procura. Quando ela toca diferente, Jesus procura. Quem me tocou? Cadê ela? Eu preciso encontrar ela. É Jesus dizendo para mim e para você na noite desse dia. Cadê ele? Eu preciso achar ele. Cadê ela no meio da multidão? Eu preciso achar ela. Ela me tocou diferente. Ela não queria só as necessidades dela. Ela tinha consciência de quem ela era diante da multidão. Um adorador. Uma adoradora. Você é um adorador. Tudo vai passar, irmãos. As lutas vão passar. As nossas necessidades vão passar. Isso aqui só é um treinamento. Lá no céu nós vamos só adorar aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É aquele que me chama e te chama para você ter consciência de quem Ele é na sua vida. Ele é o Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua, pelos meus pecados e pelos seus pecados. O que está faltando você tomar uma decisão. É Jesus falando, olha, eu quero fazer coisas grandes, quero entrar na tua casa, salvar a tua casa, salvar a tua família. O que está faltando? Para de ser só um admirador. Vem para junto de mim. Me toca diferente, porque eu estou disposto a fazer coisas grandes. Jesus só precisa de consciência, temor, tremor e verdade para fazer. Consciência de quem somos na multidão. Temor, pois nada pode atrapalhar a missão. Escute isso, nada pode atrapalhar a missão. Ela só queria tocar em Jesus. Apesar dos anos, do tempo que se passou. Apesar dos profissionais terem ajudado ela, porque a Bíblia diz que ela gastou muito dinheiro. Tudo que ela tinha para poder ter a necessidade física dela suprida. Apesar dos profissionais não ajudarem, os recursos acabarem. Apesar dela já ser alguém excluída da sociedade por conta da hemorragia, como eu falei, era tida como impura. Mas havia temor no coração dela.
pois ela não queria atrapalhar a missão de Jesus. Como assim, Daniele? Ela não queria atrapalhar a missão de Jesus, porque se ela tocasse nele, ele seria considerado impuro também. Então ela vai em sigilo. Eu não posso atrapalhar a missão dele, porque ele é aquele que veio com propósito para fazer coisas grandes. Assim como eu também sou alguém que devo viver debaixo de propósito, ainda que o tempo da minha vitória não chegou, o tempo da minha cura não tenha chegado, o tempo da salvação da minha casa ainda não chegou, mas vai chegar, porque Ele tem um propósito de salvar a minha vida e a minha casa, então eu não posso expor Ele, por isso eu vou tocar sem ser vista. Havia temor no coração daquela mulher para não atrapalhar a missão de Jesus. Mas e agora? Ele viu. Ele viu. E ela tocou diferente. Eu não queria te expor não, Jesus. E nem queria, Jesus, ser vista. Mas ela não teve como se ocultar, porque havia um clamor do reino. Eu preciso expor a tua coragem. Eu preciso declarar o que você é para que todos vejam que você se arriscou por amor de mim. Você se arriscou só para sentir o meu toque. Consciência de quem somos na multidão. Ter temor, pois nada pode atrapalhar a missão. Escute isso. Se a tua vitória não chegou, continua nos pés dele, não fica murmurando não. Fala com ele: Jesus, deixa eu te tocar diferente. Faz a tua obra na minha casa, na minha família. Me quebranta mais, Jesus. Eu quero te buscar pelo que tu és. Tu és aquele que se entregou por mim na cruz. Eu quero te buscar, Senhor, porque a tua palavra diz que aqueles que têm os teus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus, eu te amo. Então eu quero viver os teus mandamentos, Jesus. Eu quero te buscar porque eu amo a tua palavra. Ah, irmãos, Jesus quer fazer coisas grandes nessa casa. Já há muito tempo que Ele vem falando isso nesse altar, através de todos os profetas que passam aqui. Porque profeta é aquele que profetiza a palavra. Deus é Deus. Consciência de quem somos na multidão. Temor, pois nada pode atrapalhar a missão. Tremor e verdade caminham juntas. Escute isso. Tremor e verdade caminham juntas. Aquela mulher, quando Jesus fala, a Bíblia diz que ela não se ocultou. Mesmo tremendo, mesmo no movimento daquela multidão, mesmo com medo de ter se arriscado por ter feito algo em sigilo, ela avança. Escute isso. Aquela mulher, ela teve tremor, mas foi tremor e verdade caminhando junto. Ela avança. Priorize a verdade. Ainda que você pague um preço, ela poderia pagar um preço ali, irmãos. Um preço até de morte. Mas ela foi fiel pela verdade até o fim. Ela avançou. Ela foi em direção ao mestre. Ela olhou para Jesus e falou, se aproximou. Vamos voltar ao texto. Diz a palavra do Senhor. Verso 26. E que havia padecido muito com muitos médicos e tinha gastado tudo o que tinha. Diz o verso 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestidura. Ela não queria ser vista.
Verso 28, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Verso 29, e logo se lhe secou. Tem versões que fala estancou a hemorragia. Escute isso, estancar é parar definitivamente. É Deus dizendo assim: aquilo que eu fiz e faço, eu continuo fazendo e é definitivo. Você pode até morrer de outra coisa, mas aquilo que Ele te curou é definitivo. Escute isso, aquilo que Ele faz, irmãos, Ele completa a boa obra. Ele é Deus que está dizendo para mim e para você. Ela sentiu, o texto diz, verso de número 29, logo lhe estancou o sangue e sentiu o seu corpo, que já estava curada daquele flagelo. Escute isso. Quando nós vamos olhar alguns textos da palavra do Senhor, flagelo é como se fosse algo que fosse punição. Flagelo é como se fosse algo de sentença, de maldição que veio sobre a vida dela. Algumas maldições hereditárias, outras maldição por desobediência. Há algumas versões que falam que ela ficou curada daquele flagelo. Ou seja, é como se Deus tirasse a mão de punição e trouxesse a mão de alegria. Quantas maldições às vezes se arrastam pela nossa vida, pela vida da nossa família. Fulano morreu de câncer, ciclano morreu de câncer. E aí você de repente está. Mas há poder no nome de Jesus para cancelar esses flagelos na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Podemos fazer como essa mulher, irmãos. Era 12 anos, mas ela acreditou. Isaías 66, 2, minha irmã, me ajuda. Que nós vamos ter um tempo para tocar de Jesus. Para pedir a Ele, Senhor, que de Ti saia a virtude. Para curar a minha vida de toda mazela. Isaías 66, verso 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas. E todas essas coisas foram feitas. É a mão do Senhor. É a mão do Senhor que vai me tocar e vai te tocar nessa noite. É a mão do Senhor que vai fazer o milagre na minha vida e na sua vida nessa noite. É a mão dele. Provérbios 23, versículo 7, só a parte A. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Escute isso. Como imaginou na sua alma, assim é. O que você tem imaginado na tua alma sobre Ele. O que o teu coração tem falado sobre Ele. Aquela mulher imaginou e falou: somente se eu tocar Jesus. Ah, mas todo mundo tem. Eu já vivo há algum tempo com esses remédios, com esse remédio. Mas Ele pode te curar hoje. Se você pedir e crer e Ele quiser. Ai, irmãos, se Ele disser: eu quero ser curado. Tu pode ser curado hoje. E quando tu for fazer os exames, dá tudo negativo. O que aconteceu aqui? Essa semana eu experimentei algo disso, irmãos. O Espírito Santo está me fazendo lembrar. É porque Ele quer fazer algo aqui nessa casa, nessa noite. Nós orávamos por uma pessoa que estava enferma, que foi internada com um buraco perto do intestino. Ia fazer uma cirurgia de uma hora para outra. E nós clamamos: Jesus, Tu pode ir lá. Tu pode ir lá tocar e fechar o buraco. Mas tem umidade, existe impossibilidade. Para Ele nada é impossível, diz a palavra. Nós lemos isso aqui. Irmãos, nós oramos, pedimos: Jesus, vai lá, fecha o buraco. Irmãos, 2 dias depois fizeram o exame de novo. Cadê o buraco que estava aqui? Falou os médicos. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele é o mesmo.
Ele confunde a medicina. Cadê o buraco? Fechou na umidade? Fechou. E faz exame daqui, faz exame dali. Volta para casa porque não tem buraco. Tem outra coisa, pode ter outra coisa, mas o buraco fechou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jeremias 1:11. Ele é poderoso, irmãos. Ele é soberano. Jeremias. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. É Deus dizendo: eu velo sobre ela. Se apoia nela, Jeremias. Se apoia na minha palavra. É no que tu está vendo, é a minha palavra. É no que tu está ouvindo, é a minha palavra. Se apoia nela, Jeremias. Não é em qualquer coisa. Eu velo por ela. Jeremias 29:11 e 14 a parte A. Jeremias 29:11. E estas são as palavras: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você espera do Senhor nessa noite? O que você pede a Ele nessa noite? Aquela mulher foi restituído dela, irmãos, o flagelo que ela tinha na alma também, de ser excluída. Quantas pessoas estão cheias de flagelos dentro da alma, que precisam de cura e insiste com esses flagelos. Mas Jesus está dizendo: eu quero te curar hoje. É hoje. Jeremias 29, verso 14, a parte A. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os cativos. Seremos achados por Ele. Quando Ele procurou aquela mulher, seremos achados dEle. Ele é aquele, irmãos, que quer fazer o melhor pela minha vida e pela tua. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Nós vamos adorar e vamos fazer algumas orações aqui. Adore ao Senhor um pouco nesse momento. Chamar aqui os pastores dessa casa, todos os pastores, para vir aqui no altar. O Senhor é o dono dessa casa, amém? E Ele é aquele que faz o melhor por nós. Eu quero que vocês virem para cá, por favor. Vira para cá. Só Deus sabe as lutas que vocês têm vivido, que nós temos vivido. E só o Senhor sabe o que nós precisamos nessa noite.
Eu queria chamar as intercessoras, por favor, que pudesse se achegar aqui. Pastora, chega um pouco para cá, por favor. Eu queria que os intercessores, as intercessoras que tivesse, cada uma aqui tocasse. Se você, pastor, quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Queria que vocês tocassem no ombro desses pastores. Nós vamos levantar um clamor pela vida deles. Queria que você impusesse as mãos para cá, igreja, por favor. Deus, nós queremos orar aqui pela vida dos teus filhos, Senhor. Tu sabes, Senhor, o que teus filhos precisam. Senhor, teus filhos intercedem, Senhor, já há muito tempo, Espírito de Deus, pelo povo dessa casa. Deus, que não sejam as nossas mãos, mas que sejam as tuas mãos, afogueadas, Pai querido, trazendo virtude do teu trono sobre a vida dos teus filhos. Vai curando a vida dos teus filhos, Deus querido, do alto da cabeça à planta dos pés. Porque tu és Deus, Deus querido, pastor dos pastores. Aquele que vence, Senhor, as nossas guerras. Tu és aquele que quebra diagnóstico, Senhor. Tu és aquele que visita a corrente sanguínea agora. Tu és aquele, Pai, que toca em articulação agora. Tu és aquele que faz aquilo que o homem não pode fazer. Tu és soberano, maravilhoso, que de ti sai a virtude nessa noite. Teus filhos se humilham, Senhor, se prostram diante de ti, Senhor, porque tu és aquele que cura, tu és aquele que faz, tu és aquele que é, que era e que há de vir. E nós estamos aqui humilhados, como diz a tua palavra. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor Jesus. Tu és aquele, Senhor, que derrama, Senhor, sanidade, santidade. Tu és aquele que derrama virtude, Pai, para trazer aquilo que os teus filhos nessa noite precisam. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nos humilhamos diante da tua presença e te pedimos, Espírito Santo de Deus, sara-nos nessa noite, sara nossa corrente sanguínea, sara órgãos internos, sara, Pai, problema de coluna, sara, Pai querido, junta dos teus filhos, porque eles precisam de ti. Pai, aquele mal que o teu filho e a tua filha está te pedindo nessa hora, visita, Deus querido, faz a tua obra na vida do teu filho, na vida da tua filha, porque tu és Deus Santo. Repreende todo o mal, Deus querido, repreende todo o pensamento que não provém do Senhor. Tu nos fizeste para florescermos, como tu floresceu a vara de Arão, como a amendoeira, Pai, para florescer na tua casa. Tu és aquele que unge a nossa cabeça com óleo, e de ti, Espírito Santo, de ti é que sai virtude. E por isso nós te clamamos, tira todo jugo, todo fardo pesado, que os teus filhos nessa noite sintam o alívio, que os teus filhos nessa noite sintam o refrigério e a cura vinda do Senhor, e que eles venham testemunhar do teu poder. É o que te pedimos, Pai, em o nome de Jesus. Libera virtude sobre as mãos deles, Pai, nessa noite. Libera virtude sobre as mãos dos teus filhos, para que quando eles tocarem a vida do teu povo, Senhor, como tu fizeste, Deus querido, na vida dos apóstolos, a tua palavra diz: e estes sinais seguirão aos que crerem, expelirão demônios, curarão enfermos, sararão leprosos, obras maiores do que a tua, diz a tua palavra, os teus discípulos fariam. Faça isso, Senhor, sobre as nossas mãos. Não, Deus querido, para a vanglória nossa, mas para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o que te pedimos, Senhor,
em o nome santo de Jesus. Agora, pastores, por favor, vira de frente para a igreja. Você que de repente gostaria de pedir algo da parte do Senhor. Você que gostaria de pedir. Passa um para o outro, pastor, por favor. Passa até o último. Se você quiser vir no altar, pedir ao Senhor, você pode vir, o altar está aberto. Nós vamos orar. Se você quer pedir, Senhor, eu quero a minha cura. Tu estás aqui, Jesus está aqui. Há uma unção, oh Espírito Santo, há uma unção derramada sobre essa casa. Há uma unção de cura sendo derramada sobre esse lugar. Visita pastor Roberto, Pai. Visita o teu filho nessa hora, onde quer que ele esteja, que saia a virtude do teu trono. Pai querido, tu pode até, Senhor, levar nossa vida e levar o teu filho, mas Pai, que tudo que o Senhor declarou se cumpra na vida do teu filho. Faz a tua obra, Senhor, nessa casa. Faz a tua obra na nossa vida. Que saia a virtude do teu trono sobre nós. Muda diagnóstico, Senhor. Cura câncer, Espírito Santo. Cura câncer da célula nova. Dá a célula nova para o teu povo, Senhor. Cura a leucemia, Deus. Ah, Deus. Essa mulher que não falou, mas que ela está, cura ela hoje. Cura ela hoje. Que ela venha dar testemunho. Jesus me curou, Jesus me curou. Faz isso, Senhor. Toca na tua casa. Toca, a casa é tua. O teu povo, Jesus, está aqui. Oh, Espírito Santo, vai sarando, vai curando. Vai curando, o teu povo está aqui. Jesus era 12 anos. Não importa o tempo. Arabassuri biriandaramanahas. Kiribiandarabassonamahou. Labiandaramanahas. Não importa o tempo. O eu sou está aqui. Kiribiandanamahou. Labassuriandalas. É aquele que derrama virtude. Virtude para sarar. Virtude para libertar. Liberta esse homem desse vício. Lavassuriandalas. Liberta esse homem desse vício agora, Jesus. Ele te pede, Jesus. Ele não quer mais ser dependente. Ele quer depender de ti, Jesus. Liberta ele hoje. Liberta hoje, Jesus. Que a vitória dele seja hoje, para a glória do teu nome. Vai tocando na tua igreja, Jesus. Toca na tua igreja. Toca, Jesus, na tua igreja. Vai curando a tua igreja, Jesus. Cura, Jesus. Que de ti saia a virtude. Oh, Espírito Santo, completa a tua obra. Faz aquilo, Pai, que te apraz na vida dos teus filhos. Eles precisam de ti, Jesus. Faz a tua obra. Completa. Tu és aquele que abre e fecha. Abre portas. Fecha a porta. Abre madre, fecha madre. Abre aquilo que tu quiseres na vida dos teus filhos, Pai. Abre, abre, abre. Que haja, Pai querido, a tua vontade na vida dos teus filhos. Oh, Espírito Santo, cura, sara, liberta para a glória do teu nome. Livra de toda timidez. Coloca ousadia, intrepidez, Senhor, para fazer a tua obra. O teu querer, Espírito Santo. Tu és santo. Tu és santo. Faz a tua obra, Jesus. Faz a tua obra de cura. Cura por completo. Milagre completo. Faz a separação.
vontade, o teu querer. Oh, o Espírito Santo separa para a tua obra, para o teu querer, Deus. Santifica, purifica mente, corpo, alma e espírito. Oh, Deus. Em ti, se tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível. Aleluia! Glória, glória a Deus. Até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor me ouvir e me sarar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.